Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu PTP declaro da hora que você estiver assistindo com esse vídeo, menino. Pessoal, rapidinho pra vocês, são 3 assuntos. Eu queria, por gentileza, que vocês ficassem até o final desse vídeo. São 3 assuntos importantes que vocês têm que ficar atentos. Principalmente o último assunto. Vamos lá. Primeiro assunto, radar, né? O radar da Uber, o tal radar da Uber. A Uber, mais uma vez, através do seu DPLM, que todo mundo já sabe aqui, quem curte esse canal, sabe que o DPLM significa Departamento para Lascar o Motorista. Mais uma vez, através do seu departamento mais atuante e mais produtivo, a Uber lança mais uma novidade e faz com que os motoristas, mais uma vez, tenham que ser sangrados. A verdade é essa. O que muda, o que assim me surpreende, é que eu não esperava que isso fosse tão rápido. Em menos de uma semana, Blumenau, que é uma das cidades que antes era para ser uma cidade só, que seria Blumenau, mas tem cidade de São Paulo já que já está passando por essa situação. Em menos de uma semana da implantação do radar, a cidade de Blumenau já montou, nesta segunda-feira, um protesto, uma parada geral, justamente pedindo o fim do radar. O que se tem de informação, de eu ter conversado com alguns colegas lá em Blumenau, inclusive o Uber do Lucas, lá de Blumenau, e assim, o que eles falam, né, não só o Lucas, como vários outros motoristas que são remanescentes lá de Manaus, o pessoal até me mandou mensagem via inbox no Instagram. Rapaz, é o seguinte, a Uber está, como eu tinha dito no vídeo anterior, a Uber está produzindo, está promovendo a indriverização do seu aplicativo, sendo que uma indriverização pior do que a própria InDrive. Porque a InDrive você tem pelo menos 3 possibilidades para negociar com o passageiro, na Uber você não tem. O tal do radar é o seguinte, tocou lá, quem aceitou primeiro é quem leva. Ou seja, priorizando os kamikazes. Aquele motorista que escolhe para trabalhar, que escolhe viagens, que faz conta, não é interessante para a Uber. E sim aqueles kamikazes, que chega a abrir lá uma viagem, vai lá, não sabe nem o tempo que vai buscar direito, não sabe nem quanto é, nem quilometragem por minuto, nem quilometragem por tempo, valor de nada, não tem. O cara só abriu lá, o cara sentou o dele e acabou. Muitos motoristas estão reclamando porque quando abre o radar, que vão ver o valor, que vão fazer cálculo, aquela coisa toda, às vezes dá tempo até de aceitar, clica em cima, só que quando fica com aquela rodadinha, parece-me que o aplicativo ele oferece a outro motorista um valor mais barato, e se aquele motorista aceitar, mesmo que você tenha clicado, você perde a viagem. Bom, enfim, são vários relatos que acontecem que no final da história a Uber está ganhando dinheiro em cima disso aí, porque ela cobra lá em cima do passageiro e vai negociar, ou seja, vai jogar leilão, né? Você está mais próximo, ela joga um valor mais barato, você está mais distante um pouco para buscar, ela paga o valor da distância, mas não é lá essas coisas, enfim. Mais uma vez, como é de praxe da Uber, né? Ela lança uma novidade, não explica como funciona direito, não explica o critério, não explica nada, só muda as regras do jogo durante a partida. Então a coisa realmente é complicada. Então, preparem-se, meus amigos, porque esse radar que vai vir vai ser complicado. Eu tenho quase certeza que a Uber não vai abrir mão do radar, não, porque se ela estiver ganhando dinheiro, como pelo que o pessoal informou, tá ganhando, ela não vai abrir de jeito nenhum. Porque pra ela não interessa esse motorista que escolhe viagem. Motorista que escolhe viagem, deixa esse bunda rachada escorado no canto aí e acabou-se. É assim que funciona. O segundo assunto é um tanto quanto delicado, porque é uma coisa que está acontecendo com todos nós. Aqui em Natal, tivemos recentemente esses problemas de segurança, né? Os ônibus se recolheram mais cedo. Até hoje os ônibus estão se recolhendo mais cedo. Hoje são 12 ou 13 dias dessa situação. Os ônibus param aqui às 19 horas. Parece que hoje começou a parar às 21 horas. Enfim, devagarzinho as coisas estão voltando à sua normalidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, os motoristas de aplicativo não. Esses sim. Alguns, eu não tive coragem de rodar alguns dias, mas muitos não pararam um dia sequer. Foram corajosos, porque precisam. Acredite, motorista não vai dar uma de corajoso porque quer ser bonitão e quer sair legal na foto, não. É porque precisa, a necessidade é maior. O ser humano com necessidade, ele enfrenta qualquer coisa, enfrenta tudo e todos. E foi o que aconteceu com os motoristas de aplicativo. E graças a esses caras que tiveram coragem de enfrentar isso aí, muitos caras que têm coragem de enfrentar a madrugada e trabalhar a madrugada inteira, sendo sujeito a ser baleados, como o nosso colega primeiro lá, o Anderson, foi baleado, estava tomando um café em um minuto de descanso do seu trabalho na madrugada em frente a uma conveniência, foi baleado, foi assassinado, ou assaltado, como muitos nossos colegas já foram assaltados, colocados em mala de carro, foram mortos, jogados em terrenos baldios como cachorros mortos. Esses motoristas, eles não são respeitados, sabe? Esses motoristas que estão dia a dia, sol quente, trabalhando duro, eles não são respeitados, nem pelos passageiros, nem pela própria Uber, nem pela mídia. Porque quando acontece algum problema com o motorista, que o motorista esteja errado ou não, a mídia faz um salseiro. Ou vocês não se lembram do caso do gás, né? Muita gente, muita reportagem, saiu até uma repórter da Globo que disse que entrou lá no aplicativo e o cara tinha gás, aquela coisa toda. E os caras eram, né, 007, né? Porque ele jogava gás dentro do carro, os caras dentro do carro, uns com máscara, outros sem máscara, mas aquelas máscaras cirúrgicas, enfim. Mas só atingia o passageiro. E aí quando veio a história de que o motorista tinha colocado uma digital influencer
no pau, né? Na justiça e ganhado uma boa grana pela presepada que ela fez, pouquíssimos da mídia divulgaram. Recentemente, agora, semana passada, o motorista pelo aplicativo aqui em Natal, sim, vacilou, ele sabe disso que ele vacilou. O pai colocou o filho dentro do carro e fechou a porta e foi rodear para entrar do outro lado do carro. O motorista, na hora ali, meio que trabalhando no automático, muitas vezes cansado, porque tem que trabalhar 8, 10, 12 horas para fazer alguma coisa, 16 horas para fazer alguma coisa. Ele estava no automático, enfim, foi embora com o menino. O pai desesperado, né, para menos, ligou para a polícia. E aí depois, quando ele percebeu que a polícia, que o menino estava lá, ele mesmo contactou a polícia. Quando a polícia veio, ele deu sinal. A polícia parou do outro lado da rua, ele deu sinal: ei, tô aqui, vem pra cá e tal. Enfim, e aí a mídia entrou ao vivo, falou que era motorista, que era sequestrador, que o motorista foi preso, e lá vai. E o pessoal da internet, que Maria vai com as outras, né? Olha, isso é um absurdo, cuidado com suas crianças, isso é um monstro. O rapaz, no outro dia, foi liberado, não foi inocentado ainda, porque o processo vai rolar na justiça, mas com certeza ele vai ser inocentado, porque foi mais um vacilo dele do que propriamente a maldade. Tudo vai ser comprovado. Aliás, tudo basicamente foi comprovado na delegacia, tanto que ele não ficou preso, né? Ele participou da audiência de custódia, que é o praxe da justiça, e ele foi liberado. Mas aí, meu amigo, quando ele foi liberado, a mídia não deu aquela ênfase de antes, né? Pouquíssimos da mídia, principalmente da mídia maior, pouquíssimas emissoras deram uma importância, né, em mostrar o rapaz que foi inocente. E o pior, eu não sei no caso dele, mas em muitos casos do gás, o motorista foi banido. E a cereja do bolo foi ontem. Vejam esse vídeo. A gente tem que falar inglês não. Chama a polícia, mano. Tá fumando maconha mesmo? Ainda tá fumando. E ainda tá fumando maconha dentro do meu carro. É uma comédia, cara, na boa. A polícia não fica ali, né, mano? É, cara. Não tem polícia, não tem nada. Desce do carro aí, amiga. Ah, te falar, mano, é difícil esse trampo, né? Ô, bicho. Caraca, mano. Pô, eu vou acabar trazendo... Vai lá, segue, vai lá. Valeu, te agradeço aí. Obrigadão, mano. Já. Vou fazer isso. Colega, ei, não pode fumar isso aqui dentro do meu carro não, colega. Speak English, huh? Nobody smoking, I'm rolling. Não pode fumar dentro do meu carro. Olha isso, cara. Isso é uma figura. Понял, блядь. Ебанат. Speak English. Sai do carro, colega, por favor. Stupid you guy. Desce, por favor. Ei, Por favor, por favor. English is normal language. aí você tá passando o limite. Desce do carro. Desce do carro. Не снимай меня. Don't move. Olha só, gente. Ты охуел? Eu tô com essa moça aqui. Ты охуел? Ela tá se recusando a sair do carro. Olha só a cena que eu tô passando. Тут нельзя так делать. Sai, ó, me atacando. Так нельзя Você делать. está me machucando. Olha só, olha isso. Olha isso. Ты охуел, блядь. Tá de brincadeira. Olha isso, cara. Нахуй. Olha isso. Нахуй. Свали отсюда своей камерой, блядь. Придурок. Tem umas paradas, cara, que aí? Mano, na moral, cara. Vocês viram aí? E sabe o que é mais bizarro? O motorista foi banido. A passageira contou a historinha dela. Claro que ela não ia chegar lá e contar, dizer que o motorista, ela colocou uma viagem do aeroporto de Congonhas para o próprio aeroporto de Congonhas. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer que o motorista maltratou. Ela não vai dizer que ela queria fumar um cigarro de maconha dentro do carro dele. Não, ela vai dizer que o motorista foi mal educado, que o motorista não sabia falar o idioma dela, que na obrigação quem tem de falar o idioma é quem está visitando. É um negócio, sabe? E a Uber simplesmente escutou a versão da passageira, que eu, sinceramente, eu tô curioso aqui para saber o que ela colocou. Mas enfim, a passageira fez o maior auê, como vocês viram aí no vídeo, e a Uber simplesmente baniu o motorista. Claro que ele vai pôr na justiça, ele tem todas as provas em mão. Esse vídeo é uma prova cabal. E claro, a Uber também vai ser responsabilizada. Além de, ó, conselho, viu, dona Pena? Conselhozinho pra senhora. Bota o rapaz pra trabalhar. A senhora vai ter menos prejuízo. Vá por mim. Conselho de amigo. Ele vai colocar na justiça, lógico que ele vai ganhar. Inclusive ele vai ganhar danos morais. Deve entrar no processo a mulher, não sei se ela tá aqui no Brasil, se já foi lá pra Caixa Prega onde ela mora. Mas a parada vai sobrar pra Uber, com certeza. Mas é triste, gente. A Uber só ouve um lado. Muitos motoristas foram banidos injustamente porque a Uber só ouve um lado. Simplesmente a Uber só ouve um lado. Não são todos os motoristas que são anjos, isso aí eu sei. Mas a Uber só ouve um lado. E pra finalizar, minha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo. Eu vou botar de lado aqui. Então olha só o que eu acabei de ver na página do Marlon.
Silvia Pena, para quem não sabe, a Uber de Dona Pena. Pois é, Dona Pena. Silvia Pena, diretora da Uber, deve integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão do governo Lula. Durma-se com um barulho desses. Alguma chance da regulamentação nacional dar certo? Hein? Confia. Comenta aí. Mas vamos para a ordem cronológica das coisas. Quando o atual governo assumiu, e desde já eu não vou falando, isso aqui não é política, isso aqui é nosso cenário, nossa realidade. O atual governo, quando assumiu, ele falou em regulamentação federal dos aplicativos. Ok? Mas, quando começaram a falar como ia se fazer, do jeito que queria ser, aí começou a pipocar os disse e não me disse, né? É CLT, não é CLT, é terceira via, não é terceira via. Aí o presidente soltou uma pérola dizendo que a Uber era escravista. O ministro, né, do trabalho primeiro disse, essa aí ficou, né, gravada. Se a Uber for embora, a gente põe os correios para fazer o serviço. Que mais? Porque eu acho que ele estava achando que a Uber só fazia entrega de mercadoria, só pode ser. Há um tempo atrás, ele disse que se a Uber saísse, ele não estava nem aí, não estava preocupado com o que a Uber achava da regulamentação, enfim. E aí, para nossa surpresa, só que não, ontem, a Uber de Dona Pena, aliás, Dona Pena, né? Dona Pena virou membro do governo, do conselho do governo. Dona Pena virou, né? Do nada, uma empresa que eles não queriam ouvir, que eles achavam que era escravista, que eles achavam que tanto faz ela estar aqui como não, a regra ia sair, agora é conselheira do governo. O que será que aconteceu? Responda aí nos comentários, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, beleza? Se gostou do vídeo, não esquece daquele joinha para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva, clique no sininho, deixa ele escurinho com as raspinhas de lado, que com certeza mais vídeos vem por aí, você vai ser informado em tempo real. Um abraço, eu fui!